Capítulo 4. Os Guerreiros. Time de guerreiros é uma expressão muito usada, talvez até banalizada, nos tempos modernos. Confunde-se facilmente fôlego com garra, preparo físico com espírito de luta. Correr qualquer um corre. No Corinthians é preciso bem mais do que isso para ser considerado um guerreiro. A atitude necessária é aquela definida pelo apóstolo Paulo em sua epístola aos Coríntios, ou carta aos corintianos, numa tradução mais fiel. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Levando-se as escrituras ao pé da letra, o Corinthians se tornou uma nação de guerreiros, a começar pelos fundadores e suas batalhas homéricas. Para somar os primeiros 20.000 réis, comprar a primeira bola, as primeiras camisas, alugar o primeiro campo e dar vida àquele que viria a figurar entre os primeiros do nosso esporte bretão. Esse espírito combativo está no DNA do Corinthians. Ainda que um jogador ou um torcedor corintiano quisesse desistir, seu instinto falaria mais alto, provavelmente até ficar rouco. E foi com essa postura combativa que time e torcida enfrentaram a Primeira Grande Guerra em 1913 para ter direito a uma vaga na Liga Paulista de Futebol. Aos guerreiros, em campo somou-se o batalhão de torcedores que, já nessa primeira prova de fogo, inaugurou aquilo que viria a ser conhecido como invasão corintiana. Empurrados por essa força motriz, 11 bravos camaradas derrotaram os 3 adversários que se colocaram entre o Corinthians e a sua vaga na liga: o São Paulo do Bexiga, o Minas Gerais do Brás e o preconceito da elite paulistana. Essa preparação espartana para a guerra é o que tem garantido a soberania da nação corintiana. Os resultados podem não aparecer, a bola pode inventar de não entrar, as jogadas podem não acontecer, mas o Corinthians nunca para de lutar. E foi assim nos primeiros embates, foi assim durante os 22 anos sem títulos, foi assim na queda e na ascensão, e assim continuará sendo, porque se acabar a técnica, vai sobrar vontade. Se não houver sorte, vai haver superação. Se não tiver mais jeito, ainda assim vai ter esperança. Ou voltamos à carta de Paulo aos Coríntios. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Afinal, aqui é Corinthians. Lembrando, pessoal, que esse livro está disponível aí no link da descrição. Aproveitem enquanto ainda tem poucas unidades, tá? Esse é um livro já meio antigo, mas ainda tem para vender. Quem tiver interesse para comprar, tem aí o link do Mercado Livre. E ao fazer a compra, vocês ajudam o canal a ganhar uma comissão pela venda. E ajudam o canal a se manter. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Vladimir. Deixa eu ver se tá. Vladimir Rodrigues dos Santos foi o jogador com o maior número de jogos pelo Corinthians. Disputou 805 partidas de 1972 a 1985 e em 1987. Considerado o melhor lateral esquerdo da história do Corinthians, Vladimir é também recordista em número de partidas seguidas pelo time, com 161 jogos sem suspensões ou contusões. E o que mais vezes vestiu a camisa alvinegra em campeonatos brasileiros, com 268 partidas disputadas. Ao lado de Sócrates e Casagrande, Vladimir foi um dos líderes da democracia corintiana. Conquistou o Campeonato Paulista em 1977, 79, 82 e 83. Neto. O meia-esquerda José Ferreira Neto possui 3 títulos como jogador do Corinthians: campeão brasileiro em 1990, campeão paulista em 97 e eterno xodó da Fiel. Esse último título foi conquistado aos poucos durante seus 227 jogos disputados entre 1989 e 1993 e entre 1996 e 1997. Famoso pelas implacáveis cobranças de falta, por sua habilidade incomum em lançamento, dribles e passes e pelo seu espírito aguerrido, Neto foi decisivo com a conquista do Campeonato Brasileiro de 1990, o primeiro título nacional do Corinthians. Rivelino.
O meia esquerda Roberto Rivelino foi um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Canhoto, extremamente habilidoso e exímio cobrador de faltas, Rivelino encantou a torcida do Corinthians entre 1965 e 1974. Campeão do mundo pela seleção brasileira em 1970, conquistou pelo Corinthians o torneio Rio-São Paulo em 1966, que esse no caso foi dividido com Vasco, Botafogo, Santos e Corinthians, porque não houve tempo hábil para fazer por causa da Copa do Mundo de 1966. Não teve tempo hábil para fazer as finais. O Torneio do Povo em 1971 e a Taça lá do Natel em 1973. Disputou 473 jogos e marcou 144 gols. Sócrates. O meia-direita Sócrates, brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, ou simplesmente Doutor Sócrates, era também doutor em futebol. Possuía privilegiada visão de jogo, extrema habilidade e um espírito de liderança que se tornou fundamental para o surgimento da democracia corintiana. Jogou pelo Corinthians de 1978 a 1984, disputou 298 jogos, marcou 172 gols e conquistou o Campeonato Paulista em 1979, 82 e 83. Basílio. João Roberto Basílio, meia-direita, foi autor do gol que deu fim ao jejum de quase 23 anos sem títulos importantes. A final do Campeonato Paulista de 1977 contra a Ponte Preta. Jogou pelo Corinthians de 1975 a 1981. Não ficou estipulado aqui, mas... Então ele ganhou 77 e 79. Marcelinho. O meio-atacante Marcelo Pereira Sursim, ou Marcelinho Carioca, foi um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Seus lançamentos precisos, seus dribles surpreendentes e seu talento na cobrança de faltas ajudaram decisivamente na conquista de muitos campeonatos. Marcelinho é o jogador que mais títulos venceu pelo Corinthians. Foram 10 conquistas, Copa Bandeirantes em 1994, Troféu Ramon de Carranza em 1996, Campeonato Brasileiro em 1998 e 1999, Copa do Brasil em 1995, Campeonato Paulista em 1995, 97, 99 e 2001 e o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA em 2000. Jogou pelo Corinthians de 1994 a 1997, de 1998 a 2001. Em 2006, retornou ao time para jogar algumas poucas partidas. E em 2010, como embaixador do Centenário, disputou seu último jogo com a camisa do Corinthians contra o Huracan, da Argentina. Lembrando que esse livro ainda não tinha a época do Cássio ainda, então provavelmente o Cássio passou ele. Os Cavaleiros de Jorge, por Celso Sunzelt, jornalista e pesquisador. Tornar-se ídolo do Corinthians, ou melhor, entrar para a eternidade como um dos maiores guerreiros da história dessa nação, pode parecer fácil. Afinal, dirão alguns, para isso nem é preciso ter necessariamente um futebol refinado. Essa tarefa, porém, é impossível para a imensa maioria dos mortais, porque muitas vezes mais importante do que jogar bem é entender a alma corintiana, e isso pouquíssimos privilegiados conseguiram até hoje. Apenas alguns escolhidos, gente da estirpe de Grané, Baltazar, Vladimir, Zé Maria, Basílio, Birubiru, Casagrande, Idário, Teleco, Olavo, Oreco e o técnico Oswaldo Brandão, que, aliás, nem jogador do clube foi. Quando o guerreiro corintiano consegue entender essa alma e ao mesmo tempo é também um craque de bola, aí a magia se faz por completo. Foi o que aconteceu com Sócrates, Ronaldo, Luizinho, Cláudio, Rivelino, Gilmar, Neto, Marcelinho, Teves, Domingos da Guia, Gamarra e Roberto Belangeiro. Conta-se que essa alma corintiana, esse espírito do verdadeiro corintianismo, encarnou pela primeira vez no primeiro de todos os grandes guerreiros. Chamava-se Manuel Nunes. Começou jogando com o nome de Nequinho e acabou entrando para a história simplesmente como Neco. Passados já mais de 100 anos da fundação do clube, ninguém até hoje vestiu a camisa alvinegra por mais tempo e talvez nem tão intensamente quanto ele. Foram 17 temporadas, de 1913 a 1930.
Para o Corinthians, Neco doou a segunda bola da história do clube, que havia sido comprada com seu parco salário de aprendiz de carpinteiro, aos 15 anos de idade. Pelo Corinthians, Neco chegou até a liderar uma invasão à própria sede do clube, na calada da noite, para salvar os móveis ameaçados da penhora. Na verdade, tem muita controvérsia isso, porque não necessariamente eram móveis. Era. Se foi em 1912, tinha já taças da várzea e tinha também a taça do pedestrianismo. Pode ser que aconteceu depois, mas vamos contar que tinha. E ele salvou também os uniformes. Os móveis eu não sei se levaram também, porque não tem muita literatura sobre isso. O que tem é uma entrevista que o Neco deu em 1970 e pouco, sobre isso, e ele comentou isso, mas muito en passant. Então não tem muita informação sobre isso, mas isso de fato aconteceu. E eu acho que é um momento decisivo da história do Corinthians. Naquele ano, tanto seja em 1912 ou 1915, porque tem controvérsia sobre isso, mas segundo o Neco foi em 1912. Então era o período que a gente poderia ter deixado de existir, entendeu? Porque a gente foi ameaçado de penhora, todos os nossos instrumentos de trabalho, no caso, estavam ameaçados, e ele foi lá e salvou tudo e devolveu para Fiel. E assim, depois foi pago o que estava sendo cobrado lá, mas assim, só esse ato de coragem e bravura dele, pra mim, o transformam assim no único que devia ter busto lá no Parque São Jorge. Eu acho que com aquela quantidade de bustos que tem lá hoje, acabou perdendo o significado. Dentro de campo, foi campeão paulista em 1914 e 1916 e duas vezes tricampeão em 1922, 23 e 24. Em 1928, 29 e 30. Dono de um espírito de luta incomum, que depois viria a ser definida como a própria raça corintiana. Neco, dizem, não pensava duas vezes antes de tirar a cinta, que na época segurava os calções dos jogadores para ameaçar ou até mesmo correr atrás dos árbitros mal intencionados contra o Corinthians. Não por acaso, quando Neco finalmente pendurou as chuteiras e o cinto, entre 1929 e 1930, tornou-se o primeiro jogador do clube a ganhar um busto, que até hoje enfeita os jardins do Parque São Jorge. Na década seguinte à despedida de Neco, a de 1930, o tal espírito guerreiro e corintiano voltou a baixar, agora em um mulato paranaense chamado Teleco, homem dos gols, principalmente de cabeça e de virada, jogada em que, de costas para o goleiro, girava o corpo no ar para golpear a bola. Ele não tinha condições físicas para participar do jogo decisivo contra o Palestra Itália no Parque Antártica, pela antepenúltima rodada do Campeonato Paulista de 1937. Não tinha, mas mesmo assim teve que entrar em campo, no sacrifício, depois que seu reserva imediato, Zusa, desmaiou de susto ao saber que teria a responsabilidade de substituí-lo. Mesmo machucado, Teleco marcou o gol da vitória por 1-0, que dobrou o velho rival dentro do seu próprio território e ajudou o Corinthians a sagrar-se campeão pela primeira vez na era do profissionalismo, inaugurada no Brasil em 1933. Os dourados anos da década de 1950 foram tempos de fartura, tanto de títulos quanto de guerreiros, como os clássicos de Gilmar, Roberto Belangeiro e Cláudio, os raçudos Baltazar, Olavo e Oreco, e o pequeno polegar Luizinho. Esse, aliás, soube mais do que ninguém unir a bravura, e aqui é o Romarinho. Romarinho? Jorge Henrique, pô. É que tá a luz aqui, não deu pra ver, mas é o Jorge Henrique. Que uniu aqui, deixa eu ver. Unir bravura à técnica, duas das qualidades que o corintiano mais aprecia. Entre todos, porém, ninguém representou melhor a mística corintiana naquele período que um lateral direito, na época chamado de médio, de nome Idário, o exemplo acabado do guerreiro que não era craque, mas era ídolo. Descendente de espanhóis, ele trazia o corintianismo em seu sangue azul, como aliás também era chamado pela torcida, pelo brilho que demonstrava em campo. Enquanto Idário jogava, sua mãe, Dona Francisca, ficava rezando pela vitória do Corinthians, o time de quase toda a família, e para que ele não se machucasse. Ela rezava também para que o filho não machucasse ninguém, porque Idário, no cumprimento de sua função,
que era parar o ponto esquerdo adversário, às vezes exagerava. Ficaram famosos os gritos de "pega ele, Dário", vindo das arquibancadas, principalmente daqueles torcedores que assistiam aos jogos colados ao alambrado do Pacaembu. O bravo Dário ia lá e pegava, fosse a bola ou o rival. Em geral, o palmeirense Rodrigues, o santista Pepe ou principalmente o São Paulino Canhoteiro, o malabarista com quem o lateral corintiano travou duelos históricos. Não foram poucas as vezes em que Dário escondeu contusões dos médicos do clube, principalmente enormes feridas nas pernas, que teimavam em não cicatrizar, só para continuar em campo. Teria feito isso, por exemplo, no jogo decisivo do histórico título do quarto centenário de São Paulo contra o Palmeiras, disputado já em fevereiro de 1955. E jamais se arrependeu. Era também o distintivo da camisa suada de Idário que o presidente Alfredo Inácio Trindade costumava mostrar aos outros jogadores enquanto pedia mais raça. Em suas muitas intervenções no vestiário durante os intervalos dos jogos, principalmente aqueles em que o Corinthians estava perdendo. Pouco antes de morrer, aos 82 anos, em 2009, Idário recebeu o título de cidadão corintiano em uma cerimônia realizada na Câmara Municipal de São Paulo. Naquela noite, ao ouvir o hino do Corinthians, desabafou, entre lágrimas. Essa música emociona a gente. A posição antes ocupada por Idário voltou a ter um novo deus da raça a partir de 1970, com Zé Maria, um negro forte que, quando em forma, pesava 82 quilos distribuídos em 1,76 m de altura e era corintiano desde o berço. Ídolo ele já havia se tornado assim que chegou, após a conturbada transferência da Portuguesa, que não queria perder a reserva de Carlos Alberto Torres na campanha do Trimundial da Seleção Brasileira do México, naquele mesmo ano. Mas Zé Maria entrou de vez no panteão dos maiores guerreiros corintianos de todos os tempos, como o capitão que em 1977 voltou a erguer uma taça de campeão após mais de 22 anos. Em 1979, quando o Corinthians voltou a ser campeão paulista diante da mesma Ponte Preta, lá estava Zé Maria novamente em campo, no primeiro dos 3 jogos daquela final, teimando com o médico Léo Vilarinho para continuar jogando, apesar de um corte profundo em seu supercílio. Ao voltar ao gramado com a camisa empapada de sangue, algo ainda permitido pelas leis do jogo naqueles tempos pré-AIDS, Zé Maria foi aplaudido demoradamente pelos 96.441 torcedores presentes. Logo depois, com dores e tontura, teve de ser substituído, mas aquela imagem de superação ficou para sempre. Em 1983, quando se despediu do Corinthians e praticamente do próprio futebol, jogaria ainda algumas partidas pela Inter de Limeira, cumprindo promessa feita ao falecido pai. Zé Maria lamentou, chorando, enquanto os torcedores tentavam arrancar sua camisa. "Estão tirando um pedaço de mim." Praticamente no período em que Zé Maria esbanjava raça e vitalidade pela lateral direita, Vladimir fazia o mesmo pela esquerda, com a vantagem de ser ainda mais ágil, mais técnico e mais regular. Deixa eu só ver um negócio aqui. "Pega ele, Dário", gritava a torcida e ele ia lá e pegava. Ao voltar ao gramado com a camisa empapada de sangue, Zé Maria foi aplaudido por mais de 96 mil torcedores. Vladimir ia lá com a vantagem de ser ainda mais ágil, mais técnico e mais regular. Basta lembrar que nenhum outro guerreiro corintiano até hoje participou de tantas batalhas quanto ele. Foram exatos 805 jogos de 1972, ano em que foi promovido dos juvenis, a 1987, quando se despediu da camisa alvinegra. Dessas, nada menos que 161 partidas foram disputadas em seguida, em um período de 2 anos, 1 mês e 23 dias, entre 28 de março de 1981 e 21 de maio de 1983, sem uma única ausência, fosse por expulsão ou contusão. O preço dessa façanha, pura superação. Muitas vezes Vladimir entrou em campo machucado ou com febre, porque sabia que a equipe precisava dele. Como em 1975, quando sentia uma misteriosa dor no pé esquerdo, jamais diagnosticada pelos médicos do clube e afinal curada, segundo o próprio jogador, por uma benzedeira. Em retribuição a tanta abnegação, ele ganhou da torcida um coro de saudação só para si, que até hoje ecoa na mente de muitos corintianos. "É Vladimir, oba! É Vladimir, oba!" Ainda casos de guerreiros predestinados, como o de Basílio,
Quando chegou da Portuguesa no início de 1975, ele tinha tudo para ser apenas mais um entre as centenas de jogadores que buscaram obsessivamente um título de campeão paulista ao longo daquelas 2 décadas, ainda mais porque vinha para substituir ninguém menos que Rivelino. Mas Basílio sobreviveu não só às críticas, como a uma parada respiratória com suspeita de traumatismo craniano que quase o levou à morte, após um choque involuntário com o companheiro Vaguinho, durante um jogo contra o América de Rio Preto. Sobreviveu para marcar o gol da vitória por 1-0 sobre a Ponte Preta na decisão do Campeonato Paulista e se tornar o pé de anjo, o redentor da Fiel, a quem devolveu um título de campeão exatos 22 anos, 8 meses e 7 dias depois do último título corintiano. Nas últimas décadas, com a gradativa transformação do esporte em um grande negócio, os exemplos de guerreiros têm se tornado cada vez mais raros no futebol, mas não na nação Corinthians. Tanto que dos últimos anos, 10 foram integralmente ocupados pela presença de um dínamo de cabelos avermelhados enroladinhos e grandes olhos verdes destacando-se no rosto queimado. Entre 1978 e 1988, ele não só parecia estar em todos os lugares do campo, como, de fato, jogou em absolutamente todas as posições no meio-campo para frente. Chamava-se Antônio José da Silva Filho, mas ficou conhecido mesmo pelo estranho apelido de Birubiru, derivado de uma fruta, biribiri, que seu pai adorava comer. Biru jogava na direita e na esquerda, atacava e defendia, chutava e cabeceava, salvava e marcava gols. E, enfim, aonde a bola estava, como se fosse um jogador de várzea, como o próprio torcedor sentado na arquibancada. Faria se pudesse estar lá embaixo. É por isso que a Fiel o adorava. Feliz é o corintiano que mesmo nesses tempos modernos ainda pode ver esse mesmo espírito renascido em guerreiros como o argentino Tevez, reedição perfeita de outros raçudos bons de bola, como Palhinha de 1977 ou Everton de 1987 a 88. Ou como o fenomenal Ronaldo, que naquele gol de cabeça marcado já nos acréscimos de um clássico contra o Palmeiras em 2009, escolheu justamente o Corinthians para concretizar a última das muitas superações em sua bela história do futebol. Porque esse espírito de guerreiro é assim, estará eternamente em nossos corações, como o próprio Sport Clube Corinthians Paulista. Esse aqui, pra quem não lembra, era o Marcelo Matos. Ele era o cara que eu mais gostava de ver na época, depois do Tevez, né? Mas assim, é daquele time que entrou pra história mesmo. De 2005. Era um time muito bom. Apesar que a defesa não era tão boa. Ronaldo. O centroavante Ronaldo Luiz Nazário de Lima dispensa apresentações, campeão mundial em 1994 e 2002 e eleito o melhor jogador do mundo em 1996, 97 e 2002. O Ronaldo é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 15 gols. Chegou ao Corinthians em 2009 e logo em seu primeiro ano foi campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. Campeão paulista invicto e na Copa do Brasil só perdeu uma partida. Neco. Manuel Nunes, o Neco, foi o jogador que defendeu por mais tempo o Corinthians e defendeu como unhas e dentes. Diz a lenda que durante as partidas, Neco tirava o cinto do calção e ameaçava árbitros tendenciosos e companheiros de time pouco esforçados. Em 1915, quando soube que os troféus e os móveis, tá vendo? 1915. Ou seja, existe não sei se o nome certo é uma contradição. Tem um nome. Tem mais de uma versão, entende? A mesma história tem mais de uma versão. Alguns autores acreditam que esse problema se deu em 1915, o que pra mim faz mais sentido, porque o Corinthians estava sem renda, teve que fazer um monte de amistosos por causa daquele estratagema que fizeram pro Corinthians não disputar em 1915. Nenhuma das duas ligas. Então, pra mim, tende mais a 1915. Mas, assim, tem pesquisadores que também afirmam que foi em 1912. Eu acho que combina mais com 15, mas enfim. Infelizmente, esse tipo de informação ninguém mais está vivo para contar. Em 1915, quando soube que os troféus e os móveis do Corinthians poderiam ser penhorados, Neco invadiu a sede do clube no meio da noite e resgatou de assalto o valioso patrimônio alvinegro.
Foi esse amor pelo time e essa dedicação incondicional dentro e fora de campo que fizeram de Neco o primeiro grande ídolo do Corinthians. Jogou de 1913 a 1930. Atuou como centroavante, meio-campo e ponta esquerda. Marcou 235 gols em 296 jogos. Esteve em campo e foi artilheiro com 12 gols na conquista do primeiro título paulista em 1914 e conquistou outros títulos estaduais em 1916, 1922, 23, 24, 28, 29 e 30. Somente Del Débio conseguiu igualar em 1939 essa marca de 8 títulos estaduais com a camisa do Corinthians. Luizinho. O meia-direita Luiz Trostilo, apelidado de Pequeno Polegar, foi um gigante de 1,64 m. Driblador, goleador, atrevido e corintiano acima de tudo, Luizinho compôs o ataque que marcou o número recorde de 103 gols no Campeonato Paulista de 1951, juntamente com Cláudio, Baltazar, Carbone e Mário, às vezes Simão. Jogou pelo Corinthians de 1948 a 1960 e de 1964 a 1967. Foi o segundo jogador com o maior número de partidas pelo Corinthians, com 604 jogos disputados, superado apenas por Vladimir, que jogou 805 partidas. Considerado por muitos como o maior ídolo do Corinthians de todos os tempos, Luizinho conquistou o torneio Rio-São Paulo em 1950, 53 e 54, o Campeonato Paulista em 51 e 52, e o título de campeão do quarto centenário em 1954, marcando de cabeça o gol no empate por 1-1 contra o Palmeiras no jogo decisivo. E a pequena Taça do Mundo, né? Que foi um protótipo do que convencionamos chamar de Mundial de Clubes em 1953. Birubiru. O volante Antônio José da Silva Filho, conhecido como Birubiru, disputou 589 partidas pelo Corinthians entre 1978 e 1988. Foi autor de 2 gols na final do Campeonato Paulista de 1982 contra o São Paulo. Gilmar. O goleiro Gilmar dos Santos Neves, ou simplesmente Gilmar, é considerado um dos melhores goleiros da história do futebol mundial. Entre 1951 e 1961, guardou a meta corintiana em 395 jogos, conquistou o torneio Rio-São Paulo em 1953 e 54 e venceu 3 campeonatos paulistas em 1951, 52 e 54, recebendo o título de Supremo Guardião do Campeão do Quarto Centenário. Gilmar foi também campeão do mundo pela seleção brasileira em 1958 na Suécia e em 1962 no Chile. Zé Maria. O lateral direito José Maria Rodrigues Alves, o Zé Maria é a mais perfeita definição da raça corintiana. Homem que para Paulo César Caju era um muro de concreto, também recebeu outros apelidos, todos nascidos de sua força, sua raça e sua determinação inigualável. Entre eles, Robô, Cavalo de Aço e o mais popular Super Zé, como preferia Fiel. Com Zé Maria, a camisa do Corinthians já foi vermelha de sangue, que escorria de seu supercílio durante a final do estadual contra a Ponte Preta em 1979. De seus pés nasceu a jogada que culminou com o gol do Basílio na final de 1977, garantindo um título após quase 23 anos de espera. Jogou pelo Corinthians de 1970 a 83 e conquistou o Campeonato Paulista em 4 ocasiões, em 1977, 79, 82 e 83. Em seu último ano no Corinthians, foi eleito pelos próprios jogadores em plena democracia corintiana como técnico do timão. Grané. Pedro Grané, à direita, formou nas décadas de 1920 e 1930 o famoso trio de defesa do Corinthians, ao lado do goleiro Tufi e do zagueiro Del Débio. A força do seu chute lhe valeu o apelido de 420, em referência ao calibre de um potente canhão utilizado pelos alemães na Primeira Guerra Mundial. Grané disputou 179 jogos entre 1924 e 1932 e anotou 50 gols, tornando-se o zagueiro com o maior número de gols marcados na história do Corinthians. Ou seja, desde os anos 30 ninguém quebra esse recorde. E dificilmente vai quebrar. A gente já teve zagueiros artilheiros aí que não conseguiram chegar perto do número do Grané. Oreco.
Valdemir Rodrigues Martins jogou pelo Corinthians de 1957 a 1965. Consagrou-se como lateral esquerdo, mas sua versatilidade permitia que se adaptasse facilmente às várias posições que ocupou ao longo de sua carreira, como zagueiro, lateral direito e ponta esquerda. Pela seleção brasileira foi campeão do Mundial em 1958. Teleco. O centroavante Uriel Fernandes, o Teleco, fez a maior média de gols entre todos os jogadores que já vestiram a camisa do Corinthians. Foram 255 gols em 248 jogos, ou 1,02 gol por partida. Uma média maior do que a alcançada por Pelé ao longo de toda a sua carreira, com 0,93 gols por jogo. Teleco também foi o jogador corintiano com o maior número de gols de cabeça, em um único jogo, na goleada de 6-2 sobre o São Paulo Railway, em 1937. Defendeu o Corinthians de 1934 a 1944 e foi campeão paulista de 1937, 38, 39 e 41. Olavo. O lateral esquerdo Olavo Martins de Oliveira jogou pelo Corinthians de 1952 a 1961, com um total de 506 jogos. Com esse número, tornou-se o oitavo jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians. Foi campeão do torneio Rio-São Paulo em 1953 e 54 e do Campeonato Paulista de 1952 e 54. Conquista que garantiu ao Corinthians o título de campeão do quarto centenário da cidade de São Paulo. Oreco, Olavo, Teleco, Zé Maria Grané e Gilmar. Casagrande. O atacante Walter Casagrande Júnior foi revelado pelo Corinthians em 1980. Atuou no time profissional em 3 ocasiões, de 1982 a 83, de 1985 a 86 e em 1994. Participou da democracia corintiana, da qual se tornou um dos principais ícones. Disputou 256 jogos com a camisa do Corinthians e marcou 103 gols. Conquistou a artilharia do Campeonato Paulista de 1982, sagrando-se campeão naquele ano e também no ano seguinte. Baltazar. Cabeceador melhor que Pelé, o centroavante Oswaldo da Silva, conhecido como Baltazar, jogou pelo Corinthians por 12 anos, de 1945 a 1957. Segundo o maior artilheiro da história do clube, atrás apenas de Cláudio, foi bicampeão paulista em 1951 e 1952, campeão do torneio Rio-São Paulo em 1950, 53 e 54 e campeão do quarto centenário da cidade de São Paulo em 1954. Dos 267 gols marcados em sua carreira, 71 foram de cabeça. Idálio Sanches Peinado disputou 468 partidas pelo Corinthians entre 1949 e 1959. Lateral direito, Idálio superava sua técnica limitada com muita garra e muita determinação. Conquistou o torneio Rio-São Paulo em 1950, 53 e 54, o estadual em 51, 52 e o quarto centenário em 1954. E a pequena taça do mundo, né? Mas não estão contando aqui. Cláudio Cristóvão do Pinho, o gerente, botava a bola onde queria. Geralmente ele queria que ela entrasse no gol. O maior artilheiro da história do Corinthians, com 305 gols marcados. Cláudio jogou pelo Corinthians e muito entre 1945 e 1957. Disputou 549 jogos. Foi campeão do torneio Rio-São Paulo em 1950, 53 e 54 e conquistou o estadual em 1951, 52, além do quarto centenário em 1954. Gamarra. Carlos Alberto Gamarra Pavon foi um dos maiores zagueiros que já vestiram a camisa do Corinthians. Chegou no clube em 1998, ano em que foi considerado o melhor defensor da Copa do Mundo da FIFA, na França. E saiu um ano depois, rumo ao futebol europeu, levando na bagagem os títulos de campeão brasileiro de 98 e campeão paulista de 99. Carlitos Tevez. O atacante Carlos Alberto Tevez jogou pelo Corinthians de 2005 a 2006. Uma passagem breve, porém suficiente para criar uma grande identificação com o time e com a torcida corintiana. Em cada jogo, a raça e dedicação que entregava em campo garantiram um lugar de destaque para Carlitos Tevez na história do Corinthians. Foi capitão do time campeão do Brasileiro de 2005 e conquistou também a bola de ouro da revista Placar como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro daquele ano.
Domingos da Guia. Domingos Antônio da Guia é considerado um dos melhores zagueiros do futebol mundial. Apelidado de El Divino Mestre, devido à sua brilhante passagem pelo Nacional do Uruguai e pelo Boca Juniors da Argentina. Disputou 116 jogos pelo Corinthians de 1944 a 1948. Chicão. Anderson Sebastião Cardoso chegou ao Corinthians em 2008. Foi peça fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro da Série B naquele mesmo ano, além do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil em 2009. Na história do Corinthians, Chicão é o segundo zagueiro que mais marcou gols, atrás apenas de Pedro Grané, que marcou 50 vezes. No caso, o Chicão marcou 50 vezes. Roberto Belangeiro. Roberto Belangeiro, aqui centro, foi um dos melhores volantes da história do Corinthians. Atuou em 451 partidas entre 1947 e 1960. Campeão estadual em 1951, 52 e 54, na conquista do quarto centenário, e do torneio Rio-São Paulo em 1950, 53 e 54. Aqui o Domingos. Rincon. Fred Eusébio Gustavo Rincon Valência, o Rincon, jogou pelo Corinthians de 1997 a 2000 e em 2004. Foi um dos maiores volantes da história do clube. Possuía técnica apurada, protegia a bola como ninguém e tinha uma ótima visão de jogo. Capitão do Corinthians na conquista do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA em 2000, Rincon foi também campeão brasileiro em 1998 e 99 e campeão paulista em 1999. Zenon. A camisa 10 do Corinthians sempre caiu muito bem no meio esquerdo Zenon de Souza Farias. Habilidoso, preciso nos lançamentos e nas cobranças de falta, era um dos cérebros daquele grande time do início dos anos 1980. Jogou pelo Corinthians de 1981 a 1986 e foi 2 vezes campeão paulista em 1982 e 83. Carbone. Rodolfo Carbone foi meia esquerda do Corinthians entre 1951 e 57 e um dos maiores artilheiros da história do clube, com 135 gols em 231 partidas disputadas. Em seu ano de estreia, conquistou a artilharia do Campeonato Paulista. Com 30 gols, foi campeão do torneio Rio-São Paulo em 1953 e 1954. Campeão paulista em 1951, 52 e 54. Cabeção. O goleiro Luiz Moraes defendeu o gol corintiano entre 1949 e 1966, titular absoluto na campanha do título paulista de 1951. Cabeção também dirigiu o Corinthians em um único jogo em 8 de agosto de 1976, na vitória de 1-0 sobre o São Paulo. Também venceu o Campeonato Paulista em 1952 e 54 e o torneio Rio-São Paulo em 1950, 53 e 54. Foi o primeiro goleiro do Brasil a utilizar luvas com frequência, em 1957. Amilcar. Atacante no início da carreira e depois volante. Amilcar Barboí defendeu o Corinthians de 1913 a 1923. Teve participação decisiva nos 4 primeiros títulos paulistas em 1914, 16, 22 e 23, que foi quando ele se transferiu para o Palestra e meio que magoado, brigado por causa de uma disputa de... Assim, ele queria que o pai dele tivesse a cessão dos direitos de poder explorar um bar dentro do estádio da Ponte Grande. Só que por algum motivo o clube não pensava do mesmo jeito e aí ele saiu meio que brigado com o Corinthians e foi jogar no que seria o Palmeiras. E foi o primeiro jogador do Corinthians a jogar pela seleção brasileira em 1916, no caso para um sul-americano, não para uma Copa do Mundo. Quem foi o primeiro para ir para uma Copa do Mundo foi o Brandão.
André, o lateral esquerdo André Clarindo dos Santos, jogou pelo Corinthians de 2008 a 2009. Em seu ano de estreia, teve papel fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro da Série B. Suas subidas ao ataque e seus chutes de fora da área tornaram-se uma das principais armas da equipe. Em 2009, foi autor do gol que deu o título do Campeonato Paulista ao Corinthians, no empate em 1-1 contra o Santos. Naquele mesmo ano, na final da Copa do Brasil contra o Internacional, fez o cruzamento para o primeiro gol e anotou o segundo no empate em 2-2, que garantiu o título para o Corinthians. Disputou 98 jogos e fez 24 gols. Ronaldo Giovanelli. Tem um erro aqui. Agora que eu percebi. Tem a foto do Servilho. Ronaldo Giovanelli. O goleiro Ronaldo Soares Giovanelli defendeu a meta corintiana de 1988 a 1998. Substituto do também lendário Carlos, Ronaldo demonstrou com muita garra e talento que o Corinthians tinha um goleiro à altura dos grandes nomes que já haviam passado pelo clube. Conquistou o Campeonato Brasileiro em 1990, a Copa do Brasil em 95 e o Campeonato Paulista em 1988, 95 e 97. Servilho. O meio-campo e atacante Servilho de Jesus à direita, mas ele não tá com a foto aqui. Era também conhecido como bailarino, devido ao seu enorme talento com a bola nos pés. Jogou pelo Corinthians de 1938 a 1949 e foi um dos maiores artilheiros da história do clube, com 201 gols. Conquistou o Campeonato Paulista de 1938, 39 e 41. Ricardinho. No meio-campo, Ricardo Luiz Pozzi Rodrigues jogou pelo Corinthians de 1998 a 2002 e posteriormente em 2006 conquistou 7 títulos vestindo a camisa alvinegra, campeão brasileiro em 98 e 99, campeão paulista em 99 e 2001, campeão do torneio Rio-São Paulo em 2002 e campeão do Mundial de Clubes da FIFA em 2000. Dida. Nelson de Jesus Silva, o Dida, foi o camisa 1 do Corinthians de 1999 a 2000 e também de 2001 a 2002. Conquistou o Campeonato Brasileiro em 99, a Copa do Brasil e o torneio Rio-São Paulo em 2002, além do Mundial de Clubes da FIFA em 2000. Sua habilidade em defender cobranças de pênalti foi fundamental para a conquista de praticamente todos esses títulos. Dino Sani, um dos melhores volantes do futebol mundial. Dino Sani jogou pelo Corinthians de 1965 a 68, ano em que encerrou sua carreira de jogador e assumiu o posto de treinador, substituindo Oswaldo Brandão. Vampeta, o fortíssimo meio-campo do Corinthians de 1998 começava com a dupla de volantes formada por Rincon e Marcos André Batista Santos, o Vampeta. Seu excelente toque de bola e sua precisão na antecipação e nos desarmes garantiram um lugar na seleção brasileira pentacampeã mundial em 2002. Pelo Corinthians, jogou de 1998 a 2000, de 2002 a 2003 e em 2007. Conquistou o Campeonato Paulista em 1999 e 2003, o torneio Rio-São Paulo e a Copa do Brasil em 2002, o Campeonato Brasileiro em 98 e 99 e o Mundial de Clubes da FIFA em 2000. Filó. O ponta direita é um Filó que o Guarizi Marques, o Filó, à direita. Bom, a direita deve ser aqui, mas enfim. Jogou pelo Corinthians entre 1929 e 1931. Campeão em seus 2 primeiros anos no clube, Filó deixou o Brasil em 1931 para defender a Lazio, juntamente com Del Debbio, Rato e De Maria. Jogando pela seleção italiana na Copa do Mundo de 1934, tornou-se o primeiro jogador brasileiro campeão mundial. Em seu retorno ao Brasil, e ao Corinthians em 1937, foi mais uma vez campeão paulista. Disputou 72 jogos pelo Corinthians e marcou 41 gols. Gambarota. O atacante Carlos Alberto Gambarota, no centro, em pé. Então é isso mesmo. Filó, Gambarota e o Tufi. O atacante Carlos Alberto Gambarotto, ao centro, em pé, foi o mais velho dos 4 irmãos Gambarotto,
que jogaram pelo Corinthians. Defendeu o time alvinegro em 166 jogos entre 1919 e 1928. Foi artilheiro do Campeonato Paulista e do centenário, no centenário da Independência, com 19 gols em 1922. Em 1924, seus gols ajudaram o Corinthians a conquistar o primeiro tricampeonato estadual. Tufi Neugen foi um lendário goleiro corintiano, apelidado de Satanás por utilizar roupas pretas e costeletas. Bem à frente do seu tempo, a história de Tufi é repleta de curiosidades. Era um exímio defensor de pênaltis e teria defendido um deles com o auxílio de um chapéu. Dizia-se também que, como provocação, devolvia a bola ao adversário após algumas de suas defesas. Formou em companhia de Grané e Deodébio uma das mais famosas defesas da história do Corinthians. Nos 4 anos em que jogou pelo clube, de 1928 a 1931, foi tricampeão paulista. Deodébio. Armando Deodébio foi um dos principais zagueiros do Corinthians, juntamente com Neco, entrou para a história como o recordista de títulos paulistas, com a camisa alvinegra. Foram 8 conquistas, 1922, 23, 24, 28, 29, 30, 37 e 39. Nesse último ano, Deodébio já era o treinador do time, mas voltou a campo para disputar uma partida e com isso tornou-se campeão de 1939 também como jogador. Em 1931 fez parte do grupo que deixou o Brasil para defender a Lazio na Itália. Retornou em 1937, foi um dos 4 treinadores a superar a marca de 100 vitórias no comando do Corinthians. Homero. O zagueiro Homero Oppi jogou pelo Corinthians de 1951 a 1960, tendo disputado 233 partidas com a camisa alvinegra. Foi um dos principais nomes do Corinthians nos campeonatos de 1951 e 52 e no título do quarto centenário em 1954. Zé Elias. Formado nas categorias de base, o volante Zé Elias Moedim Júnior, este aqui, foi um dos jogadores mais jovens a disputar uma partida pelo Corinthians. Aos 16 anos, fez sua estreia com a camisa do Timão em um jogo contra o Cruzeiro em 1993. E com o espírito de luta que sempre demonstrou em campo, foi logo apelidado de Zé da Fiel. Jogou pelo Corinthians de 1993 a 96 e conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil em 95. Luiz Carlos. O zagueiro Luiz Carlos Galter jogou pelo Corinthians de 1967 a 73. Ao lado de Ditão, destacou-se no histórico jogo de 1968 contra o Santos de Pelé, em que o Corinthians venceu por 2-0 e encerrou o jejum de quase 11 anos sem vencer a equipe santista no Campeonato Paulista. Jaú. O zagueiro Euclides Barbosa jogou pelo Corinthians de 1932 a 1938. Sua ótima impulsão lhe rendeu o apelido de Jaú, em referência ao primeiro hidroavião com tripulação brasileira a atravessar o Oceano Atlântico. Foi campeão paulista em 1937. Milani. O centroavante Mário Milani, centro, aqui, né? Disputou 129 jogos pelo Corinthians, de 1941 a 1948. Marcou 100 gols, foi campeão estadual em 1941 e artilheiro no Campeonato Paulista em 1942, com 24 gols. Mário. O ponta esquerda Mário de Paula Lopes Júnior jogou pelo Corinthians de 1951 a 1954. Companheiro de ataque de Baltazar, Cláudio, Carbone, Luizinho, Mário gostava mais de driblar do que de fazer gols. Em sua vitoriosa passagem pelo Corinthians, fez apenas 5 gols. Conquistou o Campeonato Paulista em 1951 e 52 e o torneio Rio-São Paulo em 1953. Edilson da Silva Ferreira jogou pelo Corinthians de 1997 a 2000. Nesse período foi campeão paulista em 1999, com direito a embaixadinhas, campeão brasileiro em 98 e 99 e venceu o Mundial de Clubes da FIFA em 2000, sendo eleito o melhor jogador do campeonato. Thales. O meio-campo e atacante Thales Flamínio Carlos jogou pelo Corinthians de 1966 a 1970.
Marcou época num período sem grandes conquistas. Disputou 178 jogos e marcou 71 gols. Ado. O goleiro campeão do mundo em 1970, Eduardo Roberto Stingen, atuou em 207 jogos pelo Corinthians de 1969 a 74. Esteve presente na histórica virada de 4-3 pelo Palmeiras em 1969, ano em que estreou no clube. Zag. José Alves dos Santos. O Zag jogou pelo Corinthians de 1956 a 1961. Artilheiro nato, marcou 128 gols em 242 jogos. Depois do Corinthians, transferiu-se para o América do México. Seu filho, Zaguinho, defendeu a seleção mexicana na Copa do Mundo da FIFA em 94, nos Estados Unidos. Rato. O ponta esquerda e meia esquerda José Castelli, ao centro, agachado. O Rato jogou pelo Corinthians de 1921 a 1931 e de 1933 a 37. Entre 1932 e 33 esteve na Itália defendendo a Lazio, juntamente com De Maria, Deldebe e Filó. Jogador com muita facilidade para driblar. Rato foi 2 vezes tricampeão paulista, em 1922, 23, 24 e 28, 29 e 30. Como treinador também fez história no Corinthians, comandou o time em 255 jogos, conquistando o título do Campeonato Paulista em 1951 e 52 e o torneio Rio São Paulo de 1953. Trabalhou por mais de 20 anos nas categorias do clube, ajudando a revelar futuros craques corintianos. Palhinha. O atacante Vanderlei Eustáquio de Oliveira, Palhinha, chegou ao Corinthians em 1977 para colaborar decisivamente com o fim da longa espera de quase 23 anos sem título. Foi dele o gol da vitória por 1-0 contra a Ponte Preta no primeiro jogo da final. Palhinha jogou pelo Corinthians até 1980. Conquistou também o Campeonato Paulista de 79. Disputou 148 jogos e marcou 44 gols. Edson. O lateral direito Edson Boaro jogou pelo Corinthians de 1984 a 88. A sua habilidade e sua precisão nos cruzamentos lhe garantiram vaga na seleção brasileira, que disputou a Copa de 86 no México. Foi campeão paulista em 1988. Nerino. Jogando na posição de médio pela direita, Nerino Galante, primeiro em pé à esquerda. Jogou pelo Corinthians de 1928 a 1933, conquistando o tricampeonato de 28, 29 e 30. Wilson Mano. Wilson Carlos Mano jogou pelo Corinthians de 1986 a 94. Na maioria das vezes entrava no decorrer da partida, e geralmente em uma posição diferente daquela que havia ocupado no jogo anterior. Volante de origem, Wilson Mano só não atuou como goleiro. Foi com essa dedicação que ele conquistou o coração da Fiel e se tornou o 15º jogador que mais atuou com a camisa do Corinthians. Disputou 405 jogos e marcou 34 gols. Um deles garantiu a vitória por 1-0 contra o São Paulo no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro de 1990. Além desse título, foi campeão paulista em 1988. Tatu. O meia esquerdo Altino Marcondes, mais conhecido como Tatu, atuou pelo Corinthians de 1920 a 1925. Excelente driblador, Tatu conquistou o Campeonato Paulista em 1922, 23 e 24. Jango, o médio direito João Freire Filho, ao centro, jogou pelo Corinthians de 1933 a 1944. No início da década de 1940, formou ao lado de Brandão e Dino uma das principais linhas médias da história do Corinthians. Tinha como principal característica um estilo de jogo sempre objetivo e eficaz. Foi campeão paulista em 1937, 38, 39 e 41. Nilmar. O atacante Nilmar Honorato da Silva chegou ao Corinthians em 2005 para atuar ao lado de Carlitos Teves na vitoriosa equipe que conquistou o Campeonato Brasileiro daquele mesmo ano.
Entre 2005 e 2007, disputou 60 partidas e marcou 31 gols. O moleque era rápido. O zagueiro Marcelo Kiremitijan jogou pelo Corinthians de 1987 a 1993. Revelado na base do Corinthians, apresentava um futebol com muita regularidade e segurança. Foi campeão paulista de 1988 e campeão brasileiro em 90. Almir. Almir Moraes de Albuquerque era o que se podia chamar de atacante brigador, não apenas pela raça e pela dedicação em campo, mas também devido ao seu temperamento explosivo. Defendeu o Corinthians de 1960 a 1961. Disputou 29 jogos e marcou 5 gols. A época de sua contratação foi apelidado de Pelé Branco, em uma referência no alto valor pago pelo seu passe. Então, 87 aqui, Almir Pernambuquinho. Né? Luizão. Luiz Carlos Bombonato Goulart. O Luizão foi dono da camisa 9 do Corinthians entre 1999 e 2002. Comandando o ataque corintiano, Luizão foi campeão paulista em 2001, campeão brasileiro em 1999 e campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2000. Brandão. O volante José Augusto Brandão disputou 285 partidas pelo Corinthians de 1935 a 46. Conquistou o título de campeão paulista em 1937, 38, 39 e 41. Juntamente com Lopes, foi o primeiro jogador do Corinthians a ser convocado para uma Copa do Mundo da FIFA pela seleção brasileira em 1938 na França. Flávio, o minuano. Flávio Almeida da Fonseca, o Flávio, foi um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro. Disputou 227 jogos pelo Corinthians entre 1964 e 69. Em 1967, conquistou a artilharia do Campeonato Paulista com 21 gols. E no histórico, 6 de março de 1968, fez o segundo gol na vitória de 2-0 sobre o Santos, encerrando o jejum de quase 11 anos sem vitória contra o time de Pelé. Geraldão. O centroavante Geraldo da Silva jogou pelo Corinthians de 1975 a 1978 e de 79 a 81. Foi o artilheiro do Campeonato Paulista de 1977 com 23 gols e campeão estadual de 1979. Daniel Gonzalez. O zagueiro uruguaio Daniel Ángel Gonzalez Pulga era extremamente isso, um zagueiro uruguaio. Com seu espírito combativo, seu comprometimento e sua raça, conquistou o Campeonato Paulista de 1982 e 83 e a eterna admiração da Fiel. Morreu em 1985 em um desastre automobilístico. Carlos. O goleiro Roberto Galo disputou 159 jogos pelo Corinthians de 1984 a 88, ano em que se tornou campeão paulista. Tupanzinho. Pedro Francisco Garcia, o Tupanzinho, jogou em duas posições no Corinthians, talismã e meia direita. Conquistou rapidamente a admiração da Fiel por sua entrega em campo, sua disposição e também pelo gol que garantiu o título do Campeonato Brasileiro de 1990 na final contra o São Paulo. Jogou pelo Corinthians de 1990 a 96 e foi também campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista, ambos em 1995. Dinei. Claudinei Alexandre Pires, o Dinei vestiu a camisa do Corinthians em 194 partidas entre 1990 e 92 e entre 1998 e 2000. Filho do também atacante corintiano Ney, foi campeão brasileiro em 1990, 98 e 99, tornando-se o único jogador da história do clube a conquistar esse título por 3 vezes. Kleber, eu acho errado colocar o Kleber aqui nessa lista, cara, sinceramente, porque ele pode ter sido um puta jogador, mas ele, depois de sair do Corinthians, desrespeitou o Corinthians. Começou a falar um monte de merda aí e acabou o pessoal esquecendo, mas eu não esqueci não. Kleber falou bosta e falou muita bosta. E assim, pra mim não estaria nessa lista.
O lateral esquerdo Kleber de Carvalho Correia jogou no Corinthians de 1998 a 2003. Formado nas categorias de base do Corinthians, Kleber conquistou como profissional o Campeonato Brasileiro de 1998 e 99, o Campeonato Paulista em 99, 2001 e 2003, o Torneio Rio-São Paulo e a Copa do Brasil em 2002, além do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA em 2000. Ao lado de Marcelinho Carioca, Deudebe e Neto detém o recorde de 8 campeonatos oficiais conquistados pelo Corinthians. Gilberto Ribeiro Gonçalves, atacante, teve grande destaque no Corinthians entre 2000 e 2005. Com Kleber e Ricardinho, formou aquele que seria, segundo Carlos Alberto Parreira, o melhor lado esquerdo do mundo. Autor do 10º gol do Corinthians em campeonatos brasileiros, Gil integrou a equipe campeã mundial em 2000 e conquistou também o Campeonato Paulista em 2001 e 2003, o Torneio Rio-São Paulo e a Copa do Brasil em 2002. Murilo. O zagueiro Murilo Silva defendeu o Corinthians de 1950 a 54. Famoso por suas entradas limpas, Murilo tinha um estilo clássico, sabia sair da jogada e nunca dava pontapés. Em razão disso, jamais foi expulso em toda a sua carreira. Pelo Corinthians conquistou o Campeonato Paulista de 1951 e o Torneio Rio-São Paulo em 1954. Ditão. O zagueiro símbolo da raça corintiana, Geraldo Freitas Nascimento, o Ditão, disputou 282 jogos pelo Corinthians entre 1966 e 1971. Em seu ano de estreia, ao lado de Garrincha e Nair, formou a equipe que o jornal A Gazeta Esportiva apelidou de Timão. Esteve em campo no dia 6 de março de 1968, quando o Corinthians venceu o Santos de Pelé por 2-0, quebrando um tabu de quase 11 anos sem ganhar do Santos no Campeonato Paulista. Márcio, o volante Henry Márcio Bittencourt, foi revelado pelo Corinthians em 1985. Jogador de muita raça e força física, Márcio foi um exímio marcador. Destacou-se pelo estilo agressivo e pela forma aguerrida com que disputava cada jogada. Foi campeão paulista em 1988 e campeão brasileiro em 1990. Em 2005, já como técnico, assumiu o comando do Corinthians após a saída de Daniel Passarella. Ney Oliveira jogou pelo Corinthians de 1961 a 67. Foi campeão do Torneio Rio-São Paulo de 66. E por ser pai do atacante de Ney, pode-se dizer que teve participação decisiva nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 90, 98 e 99. Ali. Eduardo. Habilidoso ponta esquerda. Eduardo Neves de Castro chegou ao Corinthians em 1968. Faleceu em um acidente automobilístico um ano depois, juntamente com outra grande promessa do Corinthians, o lateral direito Lidu. Tem vídeo sobre isso aqui no canal, tá? Quem quiser procurar é só procurar sobre o desastre de 1969, o desastre de Lidu e Eduardo e a covardia dos porcos. Quem assistir lá vai entender. Entrou para a história do clube ao participar da equipe que deu fim ao tabu de quase 11 anos sem vitória contra o Santos de Pelé em março de 68. De Maria. Alexandre de Maria levou 29 segundos para se imortalizar na história do Corinthians. O ponta esquerda, famoso pela força do seu chute, marcou aos 29 segundos do jogo o primeiro gol do Parque São Jorge, no amistoso que marcava a inauguração do campo da Fazendinha, contra o América do Rio de Janeiro, em 1928. Conquistou o Campeonato Paulista em 1928, 29 e 30. Jogou pelo Corinthians de 1927 a 31, ano em que foi para a Itália defender a Lazio. Retornou em 1935 para encerrar a carreira no Corinthians em 1936. Dino Pavão. Oswaldo Rodolfo da Silva jogou pelo Corinthians de 1940 a 44, de 47 a 48. Na posição de médio esquerdo ou lateral esquerdo nos dias de hoje, Dino formou a linha média campeã paulista em 1941, ao lado de Jango e Brandão. O apelido de Dino Pavão era uma referência à sua elegância com a bola nos pés.
Ainda no Corinthians, foi auxiliar do técnico João Lima em 1961, tendo assumido o cargo de treinador interinamente em 2 ocasiões. Hércules, o ponta esquerda Hércules de Miranda, direita, jogou pelo Corinthians de 1942 a 45. Seu chute potente e preciso lhe garantiu a artilharia do Campeonato Paulista de 1943. Peraí, deixa eu ver. Paulo Pisaneschi, último à direita. Aqui. Também conhecido como Paulo Carvoeiro, foi um dos maiores artilheiros da história do Corinthians. Bom, à direita. Tá um pouco confuso isso, porque à direita é o goleiro aqui, né? A menos que seja ele aqui. Paulo Carvoeiro foi um dos 10 maiores artilheiros da história do Corinthians, com 146 gols. Disputou 254 jogos de 1954 a 60, conquistando o Campeonato Paulista e o Torneio Rio-São Paulo de 1954. Garrincha. Manuel dos Santos, o Garrincha, jogou pelo Corinthians de 1966, disputou 13 partidas e conquistou o Torneio Rio-São Paulo, título dividido com Vasco, Santos e Botafogo, e marcou 2 gols. Ele veio já muito debilitado, mas mesmo assim jogou 3 vezes e marcou 2 gols. O atacante Everton Henrique de Souza, à direita, esse aqui, foi revelado pelas categorias de base do Corinthians em 1998. Goleador nato, Everton participou de alguns jogos pela seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. Defendeu o Corinthians de 1998 a 2001. Foi campeão paulista em 1999 e 2001. Campeão brasileiro em 99. Fábio Luciano. O zagueiro Fábio Luciano jogou pelo Corinthians entre 2000 e 2001, e entre 2002 e 2003. Destacando-se pela sua habilidade no desarme e pela sua facilidade no apoio ao ataque. O primeiro título de sua carreira foi o de campeão mundial de clubes em 2000. Posteriormente, ainda pelo Corinthians, se tornou campeão paulista em 2001 e 2003 e campeão do Torneio Rio-São Paulo e da Copa do Brasil em 2002. Paulo Borges. O ponta-direita Paulo Luiz Borges jogou pelo Corinthians de 1968 a 74. Marcou um dos gols da vitória de 2-0 sobre o Santos de Pelé, dando fim ao jejum de quase 11 anos sem derrotar o rival em campeonatos paulistas. Eduardo César Daúde Gaspar, o Edu, foi formado pelas categorias de base do Corinthians, foi campeão brasileiro em 98 e 99, campeão paulista em 99 e campeão do Mundial de Clubes da FIFA em 2000. Nesse mesmo ano transferiu-se para o Arsenal da Inglaterra e posteriormente para o Valência da Espanha, retornando ao Corinthians em 2009. Hoje, se eu não me engano, ele trabalha no Arsenal como alguma coisa lá executiva. Roberto Carlos. O lateral esquerdo Roberto Carlos da Silva foi um dos grandes jogadores de futebol brasileiro nessa posição. Destacou-se por sua velocidade, seu potente chute de esquerda e seus gols de falta. Campeão da Copa do Mundo da FIFA em 2002, Roberto Carlos chegou ao Corinthians em 2010. Gambinha, Guido Gambarotto. Gambinha era o mais novo dos quatro irmãos Gambarotto que jogaram pelo Corinthians. A exemplo de Carlos Alberto, seu irmão mais velho, Gambinha também se tornou artilheiro do Corinthians. Entre 1926 e 1933, alcançou uma média de quase 1 gol por partida e se tornou artilheiro do segundo tricampeonato do Corinthians em 1930, com 21 gols. David de Souza, atacante, jogou pelo Corinthians de 2001 a 2003. Foi campeão da Copa do Brasil em 2002. Nesse mesmo ano conquistou também o título daquele que seria a última edição do torneio Rio-São Paulo. Não era bem um Rio-São Paulo, né? Assim, os caras fundiram o Campeonato Paulista e o Carioca para ver se ia dar mais audiência pro Carioca. Porque o Campeonato Paulista sempre teve audiência, né? Pelo menos do Corinthians. Guimarães. O centro médio José Pereira Guimarães, no centro, jogou pelo Corinthians entre 1928 e 1934.
Foi 2 vezes campeão paulista em 1929 e 1930. Goiano, campeão do quarto centenário em 1954. Washington da Silva Guimarães, terceiro da esquerda para a direita. Essa pode ser esse aqui. O goiano foi um zagueiro caracterizado pela raça e pela determinação que aplicava em cada jogo. Conquistou também o Campeonato Paulista em 1952 e 54 e o Torneio Rio-São Paulo de 1953 e 54. Apontado como um dos melhores zagueiros da história do Corinthians, Goiano foi o terceiro zagueiro artilheiro do Timão, com 22 gols, atrás apenas de Chicão e Pedro Grané. Atuou pelo Corinthians em 296 partidas entre 1952 e 1959. Liedson da Silva Muniz, baiano de Cairu, é um atacante com alma corintiana. Veloz e oportunista, é um artilheiro nato que fez história por onde passou. Jogou no Corinthians pela primeira vez em 2003, quando ajudou o time na conquista do título do Paulista daquele ano. Logo depois transferiu-se para o futebol português, foi bicampeão da Taça Portugal e campeão da Supertaça de Portugal. Edson retornou ao Corinthians em fevereiro de 2011. Rodrigues. Rápido e certeiro, o ponta esquerda Rafael Rodrigues, o último agachado à direita. Jogou pelo Corinthians de 1922 a 1929. Foi tricampeão paulista em 22, 23 e 24. E participou dos 2 primeiros títulos do segundo tricampeonato em 28 e 29. O ponta direita Lopes. O ponta direita José dos Santos Lopes, terceiro da esquerda para a direita. Peraí. Jogou no Corinthians de 1932 a 41. Conquistou o tricampeonato paulista de 37, 38 e 39, além do estadual de 41. Juntamente com Brandão, foi convocado pela seleção brasileira em 1938 e se tornou o primeiro jogador do Corinthians a entrar em campo pelo Brasil em uma Copa do Mundo, naquele mesmo ano na França. Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento jogou pelo Corinthians em 1988 e de 1990 a 93. Sendo campeão brasileiro em 1990. Atuou como ponta direita, ponta esquerda, meio campo, lateral e até mesmo como goleiro, em substituição a Ronaldo durante uma partida contra o São Paulo em 1993. Silva. O forte e habilidoso atacante Walter Machado da Silva, terceiro agachado à esquerda. Também conhecido como Batuta, jogou pelo Corinthians de 1962 a 65, disputou 143 jogos e marcou 94 gols. Rafael, meio campo Rafael Chiarella Neto, o último da esquerda para a direita. Esse pode ser esse aqui. Jogou pelo Corinthians de 53 a 63, considerando como uma das principais revelações da história do clube. Recebeu o apelido de Menino de Ouro. Foi campeão do quarto centenário no Campeonato Paulista de 54. Disputou 451 jogos pelo Corinthians e marcou 111 gols. Munhoz. Antônio Munhoz ao centro, em pé. Jogou pelo Corinthians de 1928 a 1940, disputou 271 partidas e conquistou 2 tricampeonatos paulistas, o de 28, 29 e 30 e o de 37, 38 e 39. Amaral. João Justino Amaral dos Santos, zagueiro, foi campeão paulista em 1979. Defendeu o Corinthians de 1978 a 81 e foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo da FIFA de 1978 na Argentina. Teve algum erro de impressão aqui, não saiu as fotos. Silvinho. O lateral esquerdo Silvio Mendes Campos jogou pelo Corinthians de 1993 a 99.
Disputou 269 jogos e conquistou a Copa do Brasil em 95, o Campeonato Paulista em 95, 97 e 99 e o Campeonato Brasileiro em 98. Romeu Cambalhota. Ponta esquerda habilidoso, Romeu Evangelista se tornou popular pelas cambalhotas que realizava na comemoração de seus gols. Jogou pelo Corinthians de 76 a 80 e foi campeão paulista no histórico Timão de 1977 e 79. No histórico título de 77 e 79. Viola. O centroavante Paulo Sérgio Rosa Viola teve uma das mais brilhantes estrelas de um jogador pelo Corinthians. Em 1988, na final do Campeonato Paulista contra o Guarani, Viola marcou o gol do título no início da prorrogação. Emprestado no ano seguinte, após amargar 3 meses sem marcar um único gol, retornou em 92 para garantir o seu lugar na história do Corinthians e do futebol brasileiro. Foi artilheiro do Campeonato Paulista de 93, campeão paulista e da Copa do Brasil em 95 e campeão do mundo pela seleção brasileira em 94 nos Estados Unidos. Jogou pelo Corinthians até 95 e marcou 105 gols em 283 partidas. Vaguinho. O ponta direita Wagner de Freitas, o Vaguinho, não teve um bom começo no Corinthians. Em 71, ano da sua estreia pelo Timão, fraturou a perna e só voltou a jogar no ano seguinte. Mas a história reservava um lugar especial para Vaguinho. Foi dele o gol contra a Ponte Preta no segundo jogo da final de 77. E no terceiro e decisivo jogo, seu arremate na trave deu origem ao bate-rebate que culminou com o gol de Basílio. Jogou pelo Corinthians até 1981. Foi o titular da posição durante praticamente seus 10 anos no clube. Além do título de 77, voltou a ser campeão paulista de 1979. Curtiu, fiel? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha quem você acha que vai curtir o assunto. Lembrando que esse livro ainda está disponível para venda. Se alguém quiser comprar, é só clicar aí nos links que estão logo abaixo do título. Você vai ser redirecionado para o site do Mercado Livre e ao efetuar a compra você ajuda o canal a ganhar uma comissão pela venda. Muito obrigado por estar aqui prestigiando o canal. É nóis e vai Corinthians.